Como ponto de partida, é importante entender porque você precisa do Fred Copilot, certo? E isso se deve ao fato de que vemos que as equipes de TI realmente precisam de uma mão amiga. E isso se deve a três grandes desafios que estamos enfrentando. Um deles é que há uma alta expectativa hoje em dia para oferecer uma alta qualidade de serviço, e isso se deve a duas coisas diferentes, como a força de trabalho em si está mudando. Estamos recebendo a geração Z, estamos vendo o mundo do suporte ao cliente evoluir e se tornar mais moderno. E o tipo de serviço e suporte oferecido a um consumidor padrão é de qualidade extremamente alta. Portanto, o mesmo é esperado no ambiente de trabalho. Também, portanto, essa expectativa de proporcionar uma alta qualidade de serviço se torna responsabilidade dos agentes, e isso tende a sobrecarregá-lo. Esse é um dos primeiros desafios que estamos tentando enfrentar. E, em segundo lugar, normalmente, o dia de trabalho de um agente é repleto de tarefas repetitivas. Tarefas de baixo valor que ocupam seu tempo, seus esforços, e isso realmente impacta seu foco, fazendo com que não consigam trabalhar em tarefas críticas que precisam de sua atenção. E, finalmente, há muitas ineficiências nos processos que existem hoje, certo? E isso resulta em uma carga de trabalho crescente, que é absolutamente desnecessária, e os administradores têm que sentar e resolver isso, o que consome tempo e esforço de suas agendas também. Esses são os maiores desafios e esses desafios resultam em um ciclo vicioso que, basicamente, significa que, quando seus agentes ficam esgotados, você percebe que há mais inconsistências em seus serviços, mais erros e mais atrasos. E isso resulta em uma qualidade de serviço ruim, o que gera mais problema. A demanda por suporte aumenta e, novamente, os agentes ficam esgotados e o ciclo continua, certo? Portanto, você realmente precisa romper esse ciclo. E é por isso que você precisa capacitar sua equipe para ser uma equipe de serviço de alto desempenho, e você pode fazer isso com a ajuda do Fred Copilot. E como você pode fazer isso é que, em primeiro lugar, você pode melhorar a entrega de serviço, e pode fazer isso aliviando seus agentes dessa responsabilidade e fornecendo a eles as ferramentas que os ajudarão a garantir uma alta qualidade no serviço, seja no manuseio de tickets, nas suas respostas ou na criação do conteúdo de conhecimento adequado. Tudo isso pode ser realizado pelo Fred Copilot. E você pode realmente ajudar seus agentes a se concentrarem no trabalho que realmente importa. Todo o trabalho repetitivo e mecânico que está ocupando tempo e esforço dos seus agentes pode ser realizado pelo próprio Fred Copilot. Dessa forma, você está fornecendo ferramentas para seus agentes, ajudando-os a lidar com os tickets mais rapidamente e responder mais rapidamente. E essa é a segunda grande área onde você pode realmente ajudar seus agentes a se tornarem mais eficientes. E, finalmente, você pode garantir que o Fred Copilot o ajude a otimizar seus processos dessa maneira. Não há processo subótimo em vigor, o que está resultando em mais carga de trabalho para seus agentes de serviço e para seus administradores. Então, isso é sobre o Fred Copilot e uma rápida transição para ajudá-lo a entender como exatamente você pode fazer mais com menos usando o Fred Copilot, certo? E nós só queremos tornar esta uma sessão divertida, porque sabemos que vamos discutir muito hoje e queremos que seja fácil e, você sabe, algo com o qual você possa se relacionar e entender rapidamente também. Então, em primeiro lugar, trata-se de ajudar você a fazer as coisas mais rápido e melhor, certo? Especialmente durante picos de chamados ou em momentos em que há uma grande demanda por suporte. Normalmente, é assim que você deve olhar, pois as equipes de serviço enfrentam uma grande sobrecarga administrativa. Eles estão lidando repetidamente com os mesmos problemas e, às vezes, nem encontram o contexto certo para responder. E é aqui que o Fred Copilot se torna útil, porque ele pode assumir esse trabalho administrativo para você. E também pode ajudar a reduzir muito do trabalho redundante, pois pode ajudá-lo a identificar que há múltiplos problemas semelhantes ocorrendo. Dessa forma, você pode colaborar e resolver todos esses problemas ao mesmo tempo. Além disso, quando você sabe que há problemas semelhantes ocorrendo ao mesmo tempo, pode voltar e verificar esses problemas e obter um contexto que pode ajudá-lo a realmente resolver a questão em questão. Dessa forma, você está acelerando a gestão de ticket e recebendo sugestões diárias que ajudam você a realizar as tarefas mais rápida e eficiente.
E o próximo passo é garantir que você está economizando tempo, pulando conversa. E, resumindo, e este é um aspecto chave do manuseio de tickets, especialmente, novamente, durante questões críticas e quando múltiplos agentes precisam colaborar. Existem longas conversas sobre tickets que os agentes precisam ler, e mesmo que tenham tickets anteriores para consultar, eles precisam passar por muitas ameaças de tickets para entender exatamente quais métodos foram utilizados para resolver o problema, mesmo que queiram esse contexto. Além disso, muito contexto se perde quando você está colaborando em plataformas como MS Teams e o Slack, e esse contexto nunca retorna para o serviço de atendimento. Então, é aqui que o Fred Inteligência Artificial pode te ajudar novamente, resumindo os tickets imediatamente para que você não precise gastar tempo lendo todas essas conversas. O Fred lê tudo e resume para você. E mesmo quando você quer entender o contexto específico da resolução, o Fred pode resumir as conversas e te dar sugestões específicas sobre como exatamente esse ticket foi resolvido. E assim, novamente, você está economizando muito tempo ao ler essas conversas. E novamente, quando há muito contexto disponível em aplicativos de colaboração como o Teams e o Slack, você pode importar esse contexto também e garantir que ele seja resumido em seus tickets. Dessa forma, todo o seu contexto é mantido em um só lugar e também é mantido de forma resumida. E então você também precisa garantir que seus funcionários possam se autoatender, pois eles sempre têm dificuldade em encontrar o conteúdo certo que pode ajudá-los a se autoatender. Eles realmente não querem conversar com um agente. Se eles tiverem a maneira certa de resolver seus próprios problemas, eles a utilizarão, mas quando não têm uma maneira adequada de se autoatender, o que acontece é que tentam entrar em contato com o agente, e isso resulta em muitos tickets de suporte para problemas que os funcionários poderiam realmente resolver sozinhos. Então, é aqui que a inteligência artificial pode ajudar novamente, onde você pode reduzir os tickets de suporte para questões em que o autoatendimento é a solução. E o Fred pode elaborar esses artigos de ajuda para você. E como ele faz isso é utilizando o contexto dos seus tickets anteriores, de fontes públicas, para que você não precise gastar tempo elaborando esses artigos. Então, o que normalmente levaria semanas ou meses para reunir uma boa coleção de documentação para que seus funcionários possam se autoatender. Isso vai levar muito menos tempo, porque o Fred pode usar o contexto existente e elaborar esses artigos para você. E também é importante que você ajude seus agentes a se concentrarem no trabalho que realmente importa, certo? Especialmente quando as coisas estão pegando fogo e há problemas críticos acontecendo. Os agentes começam a gastar seu tempo em muitas tarefas administrativas manuais, o que os impede de se concentrar na questão em questão, que provavelmente é urgente e crítica. Então, é aqui que o Fred pode facilitar as coisas, onde ele pode simplificar muito do trabalho administrativo, tornando-o conversacional para você, e tarefas simples de serviço de atendimento, como criar grupo, adicionar agentes a grupo, ou até mesmo gerar artigos, como acabamos de discutir. Tudo isso é feito de forma muito mais fácil, para que seus agentes possam se sentar e se concentrar em como resolver o problema em questão, em vez de se preocupar com todo esse trabalho administrativo que consome seu tempo. E, finalmente, claro, como parte da equipe de ti, isso é provavelmente uma rotina para você, certo? Como se você se repetisse muito. E é aqui que o Fred pode ajudar. Isso geralmente acontece quando problemas semelhantes ocorrem repetidamente e você precisa ficar repetindo suas respostas, e nem todas essas consultas podem ter respostas prontas disponíveis. Então, o que acontece é que você não tem o contexto adequado, na maioria dos casos, para responder. E mesmo que você consiga, não consegue refinar essas respostas de uma maneira melhor e fica realmente frustrado apenas repetindo a mesma coisa várias vezes. Então é aqui que o Fred pode te ajudar, porque ele pode elaborar as respostas para você. Ele pode usar o contexto que está disponível nos artigos de ajuda dos seus tickets existentes e elaborar uma resposta curada que você pode enviar rapidamente, especialmente no caso de consultas tão repetitivas, e mesmo que seja apenas sobre você, sabe, digitando seus pensamentos mais imediatos, certo? Por exemplo, você só precisa dizer algo como: "Ei, eu vou te responder em um tempo", ou algo assim. Você pode apenas anotar esses pontos simples, e então o Fred irá expandi-los para você, ou pode aprimorar a qualidade, pode refinar o tom, para que você envie respostas de alta qualidade, que também são ricas em contexto. E isso também ajuda você a gerar um impacto real nos negócios, e estamos vendo isso com nossos clientes atuais também. E esses são os dados que vimos no relatório de benchmark do Fresh Service de 2024, onde observamos que o Fred Copilot ajudou
a reduzir em 26% o tempo médio de primeira resposta e em 34% o tempo médio de resolução. Portanto, isso pode realmente ajudar você a avançar em relação aos seus KPIs críticos no serviço de atendimento também.